Rádio 91, bom dia, eu sou Cacilda Medeiros e a gente está aqui começando o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo, dia 27 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças. É também início do tempo do Advento na nossa Igreja Católica e é sobre o tempo do Advento que a gente vai conversar hoje no programa Aprendendo com a Igreja. Comigo aqui no estúdio o Padre Iago Carvalho, que é coordenador arquidiocesano da Comissão de Liturgia e Sacramentos e também é vigário paroquial da Catedral, é secretário do arcebispo. Padre Iago, bom dia, bem-vindo aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda, bom dia a todos aqueles que nos ouvem pela Sintonia do Bem, a 91.9. Para mim é sempre uma alegria estar aqui e de modo especial poder compartilhar os conhecimentos litúrgicos e tantas coisas boas que a igreja nos oferece neste período agora de finalzinho de ano. Antes da gente começar a conversar mesmo sobre esse tempo litúrgico que está iniciando, eu queria, Padre Iago, que você falasse um pouco sobre a comissão que você está à frente, né? Essa comissão de liturgia e sacramentos. O que é essa comissão? Qual é a missão dela? Cacilda, a Comissão de Liturgia e Sacramentos da Arquidiocese de Natal, como toda e qualquer comissão de liturgia de uma arquidiocese, deve promover vou usar até as palavras do nosso arcebispo, deve promover uma liturgia que seja proativa, relacional e comunitária. Em que sentido? Aquilo que a igreja nos pede para viver enquanto encontro de Cristo com o povo que celebra a fé, seja vivido de uma maneira plena e de uma maneira ativa, mas também de uma maneira que comunique, né? Comunique a palavra de Deus. A comissão de liturgia ela atua não somente com aquelas pessoas que estão na leitura, os ministros, mas também os coroinhas, as formações e, acima de tudo, para criar uma consciência litúrgica na nossa arquidiocese, para que cada um não faça as coisas do seu jeito, mas tem um padrão, tem um estilo, tem um documento da igreja que rege e, acima de tudo, dê a graça da espiritualidade litúrgica. Este é o ponto máximo da comissão de liturgia e a promoção, ter espiritualidade, fazer uma liturgia que reze, que leve o povo a rezar, o padre, o sacerdote, mas de uma maneira especial, todo o povo de Deus que participa de alguma celebração, tendo consciência daquilo que estamos celebrando. Por que tem o Advento? Por que tem que celebrar a festa da padroeira? Por que tem terço? Por que tem procissão? Por que tem igreja? Então, é a comissão de liturgia que vai dando as respostas a tudo isso. E eu vejo, assim, a gente percebe que ultimamente a comissão tem promovido alguns cursos, né? Cursos para leitores, para músicos. E a procura tem sido muito boa, né? Demais. Teve uma pessoa, inclusive, que disse assim, padre, não sabia nem que existia comissão de liturgia e sacramentos. Mas estamos tendo promovido vários cursos para os ministros, para coroinhas, para leitores, para a música. E com a graça de Deus, para o ano 2023, nós faremos a Escola de Liturgia da Arquidiocese de Natal. Que maravilha. Já à luz da escola da PASCOM. Escola de Comunicação da Arquidiocese. Pois é, com a graça de Deus teremos também, assim, tendo experiências tão boas de outras comissões da nossa Arquidiocese, né, como citei da própria PASCOM. Vamos fazer a Escola de Liturgia, né? O povo cobra muito e o povo de Deus merece, nós sacerdotes também, e assim o faremos, se Deus quiser, com a graça de Deus. Então, olha aí, você que faz parte aí da liturgia na sua paróquia, da equipe de liturgia, que é do Ministério de Música, né? Fica atento para as informações. Isso. Para as redes sociais da Arquidiocese. Redes sociais da Arquidiocese, estaremos sempre compartilhando as informações da comissão, como também vamos estruturar a comissão a nível de zonal. Para cada zonal haverá um representante da comissão de liturgia, até mesmo para proporcionar uma melhor comunicação. As redes sociais ajudam de uma maneira muito plena, mas é bom ter esse contato pessoal como a própria liturgia requer, né? Exato. Corpo a corpo. E essa arquidiocese é muito grande, né? A PASCOM também a gente tem a gente chama de articuladores da PASCOM nos zonais, que ajudam bastante, porque uma arquidiocese com mais de 100 paróquias, né? Com 115 paróquias, 88 municípios. Você sabe que eu fui fazer um levantamento de mais ou menos quantas pessoas a comissão de liturgia, lógico, todos que participam da Santa Missa,
Mas, por exemplo, são quase 6.000 ministros extraordinários da comunhão eucarística. São quase 4.000 coroinhas. Leitores nem se fala, porque algumas paróquias têm estruturado tudo. Ministérios de músicas, Ave Maria, isso aí é um outro número, mas assim, estamos nos organizando com tudo isso para, com a graça de Deus, ano que vem, ter a escola de liturgia da Arquidiocese de Natal. Que maravilha! Bom, Padre Iago, mas vamos conversar também, agora vamos começar a conversar sobre o tema que a gente escolheu para esse programa de hoje, que é o tempo do Advento, é sobre a preparação para o Natal. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre como é que surgiu essa história do Advento. Na verdade, Cacilda, e todos aqueles que nos ouvem, os tempos litúrgicos da Igreja surgiram ao longo dos anos para melhor catequese, melhor formação, uma melhor preparação para o povo de Deus no mistério celebrado. O tempo do Advento, mais especificamente, ele apareceu no século XI, né, como o conhecemos, embora ele já tinha as suas primícias do povo judeu que estava na expectativa da espera do Salvador. Já vou entrando logo aqui o que é que significa a palavra advento. Sim, fique à vontade. Advento significa chegada. Nós estamos à espera do menino, à espera do Salvador, à espera daquele que vem, à espera daquele, como dizem os livros litúrgicos, na alegria e expectativa daquele que será o nosso Salvador, e com a graça e obra de Deus, logicamente, o Redentor, celebrado também no período do tempo pascal. Mas assim, como conhecemos o Advento hoje a forma como que celebramos é mais recente, é do Concílio Vaticano II para cá, na década de 60, 70 para cá, como conhecemos a divisão dos domingos, a questão da colitúrgica também é muito antiga, a divisão das próprias leituras e tudo mais é mais do Concílio Vaticano II para cá. E aí você fala nas cores litúrgicas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa simbologia que utilizamos no Advento. Aliás, antes disso, eu queria que você falasse o tempo, né? Qual é o período exato do Advento? E aí você pode falar sobre os símbolos do Advento. O Advento, ele é o primeiro tempo litúrgico, porque domingo passado, dia 20, nós celebramos a solenidade de Cristo Rei do Universo, encerrando assim o tempo litúrgico, no qual celebramos e encerramos, mas de uma maneira especial, abrimos agora um novo tempo litúrgico com o Advento. Tanto o Advento como o Quaresma são tempos de preparação. O Advento prepara para o tempo do Natal, a Quaresma prepara para o tempo da Páscoa. E a simbologia do Advento, dentre tantas coisas que poderíamos elencar, está uma que muita gente gosta de fazer em casa, que é o presépio. Está preparando, ou seja, está fazendo, como dizia São Francisco na sua idealização do presépio, idealizando os caminhos do menino Jesus, do menino Deus que está para nascer. E as simbologias são os enfeites natalinos, não aquela questão de duende, uma outra mais mística, assim, não, mas no sentido dessa expectativa feliz do menino que vai nascer. A igreja se reveste de roxo, né? Por quê? Se é a mesma cor da Quaresma. Porque o roxo na liturgia simboliza penitência, mas simboliza também espera. Por exemplo, quando celebramos uma missa de um fiel defunto, nós utilizamos roxo porque ele está à espera da ressurreição. É neste sentido. Muita gente só associa o roxo como morte, isso, como penitência, né, como uma coisa assim mais fechada. Quando o padre vai atender confissão, geralmente ele usa a estola roxa. Pronto, olha, o roxo é o símbolo da misericórdia, de uma vida nova, né? É aquele que está à espera de uma vida nova, aquele que será renovado pelo sacramento da confissão. Este é o sentido do roxo. Embora que no terceiro domingo nós temos o domingo Gaudete, que é o domingo da alegria, né? O da Quaresma é Letare, também é alegria, e simboliza também essa alegria daquele que está por vir, daquele que está por nascer. É
É muito bonito, olha. É muito bonito e muito rico, né? Demais, demais. E às vezes as pessoas até me perguntam, padre, onde é que a gente encontra tudo isso? Né? De onde é que o senhor tira tudo isso? Do catecismo da igreja, do livro dos santos que explicam as liturgias, as homilias dos papas, né? Ao longo desses séculos, e a introdução geral do missal romano. Há boas também catequeses na internet, que também não são todas que de fato evangelizam, né? Mas isso. Há bons vídeos na própria internet. A própria CNBB, né? A própria CNBB também lança. Eu estive agora no Congresso Eucarístico Nacional em Recife, e lá na livraria existia diversos livros litúrgicos falando sobre essa questão da formação dos tempos e de maneira especial do Advento. Realmente é muito interessante. Padre Iago, e as leituras, né, a liturgia desse período, em relação às leituras também, elas ajudam a preparar para a vinda? Com certeza, porque todas elas falam de vigília, todas elas falam de expectativa, todas elas deixam um gostinho assim de o que é que está faltando? Eu quero alguma coisa a mais. É como, me perdoem o exemplo, é como se a gente fosse almoçar e faltasse a sobremesa. Uhum. Ou então fosse almoçar e faltasse, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, a mistura. Né? Esse fato. Tá faltando alguma coisa. Isso, né? Tempero. Tá faltando um tempero, tá faltando alguma coisa. O que é que tá faltando? É o Cristo. As leituras, elas vão nos apontando e vão nos mostrando isso. Tá faltando alguma coisa. Quando vai se aproximando o dia 24 e o dia 25 de dezembro, aí vem aquela grande e feliz notícia: nasceu para nós o Salvador. Então era aquilo que estava faltando. E se a gente perceber, existe até umas figuras nesse período agora do Advento, como a própria Nossa Senhora, que vive o período da sua gravidez, né? Tem até uma imagem de Nossa Senhora do Ó, lá em Nísia Floresta, nessa expectativa feliz daquele que vem, mas também de acolher, porque o Advento faz esse convite. Como é que está o teu coração para receber o menino Jesus? É mais um ano que estamos para vivenciar. Seu coração é manjedoura, tua vida de fato é morada do próprio Cristo, o seu cristianismo é de fato comprometido com a verdade do Evangelho, comprometido com aquele que está por vir. Hoje não vamos apenas viver um consumismo de trocar presentes, de viver o Natal e ser indiferente à dor do outro. Né? Você já está aqui meio que fazendo, que conduzindo a um exame de consciência, né? Pois é, não, mas o próprio Advento nos pede isso, assim, cristão, tua vida como vai? 2023 está para chegar. O que foi que você fez com 2022? O que é que você está, ou então espera para 2023? Eu costumo sempre dizer, de desgraça o mundo já está cheio. Nós somos convidados a sermos homens e mulheres de esperança, e o cristão, por excelência, tem que ser um homem de esperança e uma mulher de esperança, porque se for para ser uma pessoa azeda, fechada, que reclama de tudo e não vê nada de bom e não consegue também dar esperança, como diz o Papa Francisco, esperançar na vida dos outros, aí não adianta. Pois é. Eu queria voltar só à questão dos enfeites, né, das pessoas que enfeitam suas casas. Aí você falou, não falando em duendes, não sei o quê. Eu queria que você falasse assim um pouco, Padre Iago, sobre, assim, desses enfeites que a gente costuma colocar em casa, esse Papai Noel, o presépio em si, aí mistura objetos no presépio que não são cristãos, aí vem as bolas, estrelas, os pinheiros. Falasse um pouco sobre isso também, o que é cristão, o que é que não é. O que é cristão, por excelência, o presépio. Né? O presépio com a Sagrada Família. O presépio com a Sagrada Família, com os animais, com os três reis magos, os pastores, a estrela, né? Porque a estrela de Belém que anuncia o Salvador, as luzes, também os enfeites das luzes são cristãos, porque estamos na expectativa daquele que é a verdadeira luz da nossa vida, que é o próprio Cristo, né? O próprio Papai Noel é um santo da Igreja Católica, né? São Nicolau, mas foi deturpado pelo a questão do capital, do consumismo, daquela questão da troca de presentes, porque
Este santo era um santo bispo que doava presentes para as pessoas pobres, de modo especial as crianças, né? Aqueles que não tinham condições de viver um santo Natal, um santo abençoado Natal. E um outro símbolo que passa despercebido, que as pessoas podem inclusive ter em casa, e eu particularmente recomendo que se tem até mais nas residências, é a vela, a coroa do Advento. Sim. A coroa do Advento. As pessoas, né, podem ter em casa também. Pode, porque a coroa do Advento é um grande relógio. A cada domingo que passa, acende-se uma luz, uma vela. Cada vela é uma cor, não é isso? Não existe regra litúrgica. Tem gente que coloca uma verde, uma vermelha, uma azul. Às vezes eu vejo isso. Eu queria saber se... Eu particularmente recomendaria, quem quer ter, faça de acordo com as cores litúrgicas do tempo. 3 velas roxas e uma rosa. Pronto, né? Porque tem gente que quer colocar a coroa do Advento como resumo do tempo litúrgico. Uma verde, uma vermelha, uma branca, né? Aí tentam explicar, dizer a luz das cores litúrgicas. Não, isso aí não tem nada a ver. Até os próprios textos litúrgicos da CNBB dizem que a coroa do Advento é este grande relógio que está marcando o tempo da luz que está para nos visitar. Então, existe até umas musiquinhas, eu não sei cantar, mas assim, existem subsídios muito bons que podem ser feitos e rezados em família, e a cada domingo vai acendendo uma vela, e a gente sempre fica assim, esperando, próximo domingo vamos acender a próxima. Quando tiver as 4 velas acesas, pronto, o Salvador está para nascer. Muito bacana. Bom, a gente vai para o primeiro intervalo aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Hoje essa aula, né, sobre a preparação para o Natal, com o Padre Iago Carvalho. A gente vai rapidinho, 2 minutinhos, a gente volta já com o Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja. Neste domingo, dia 27 de novembro, estamos iniciando o tempo litúrgico do Advento, que é um tempo de preparação, de espera, de vigilância, de esperança, né, para o Natal do Senhor Jesus. E comigo hoje aqui no estúdio o Padre Iago Carvalho, que é coordenador arquidiocesano da Comissão de Liturgia e Sacramentos, também é vigário paroquial da Paróquia da Catedral. Nós estamos batendo um papo aqui com o Padre Iago sobre esse tempo, né, o tempo do Advento. Padre Iago, por que o tempo do Advento inicia um novo ano litúrgico? Na verdade, quer dizer, na igreja nós estamos começando agora, nesta semana, um novo ano litúrgico. Porém, o ano civil só vai acabar dia 31 de dezembro. Porque assim, o nosso calendário civil, ele é solar, ou seja, é baseado no Sol. O calendário litúrgico da igreja, ele é lunar. Ele é baseado na lua. Tanto que toda vigília pascal, que é a maior de todas as liturgias, como dizia Santo Agostinho, é a mãe de todas as vigílias, sempre será lua cheia, simbolizando totalidade. E podem observar, nas grandes solenidades da igreja, a lua está sempre cheia. É uma coisa assim, parece que até os astros, os céus se preparam para oferecer a toda a humanidade, a todo o povo de Deus, a mais perfeita beleza, ou seja, simbolizado na lua, mas na pessoa de Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. E eu gosto muito desses detalhes, porque são coisas que devem saltar aos nossos olhos e às vezes passam despercebidas e a gente não vê. E a igreja pensou com tanto carinho ao longo dos anos e tudo mais. E o Advento serve justamente para ter uma educação da nossa fé. Cerramos o tempo litúrgico, estamos para agora iniciar outro, com suas alegrias e expectativas, como eu dizia no primeiro bloco, mas também com suas problemáticas, né? Com as coisas para serem resolvidas. É tanto que no tempo do Advento, quando nós vamos observar tanto nas leituras, mas também na própria mística, na própria espiritualidade, ele vai nos convidando a fazer uma renovação da nossa própria vida, do nosso próprio sentido cristão. Eu dizia no primeiro bloco sobre a questão do domingo Gaudete, que é o domingo da alegria, e esqueci até de dizer, quando iniciamos um novo ano,
todos nós dizemos, para o ano, este ano eu farei isto e isto, a gente faz até listinha, Isso. né? Faz um bocado de coisa. Vou emagrecer, vou rezar mais, vou deixar de falar mais da vida do povo, vou não sei o quê. Então assim, cada um vai fazendo a sua. Na liturgia também, a liturgia vai nos convidando a fazer também uma lista, não de coisas para fazer, não uma coisa assim no sentido, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, mas uma lista de renovação espiritual. O Advento nos convida a essa renovação espiritual. É tanto que eu estava me recordando aqui que no tempo do Advento existem as antífonas do Ó, que são de 17 a 23. São isso? O que são as antífonas? As antífonas do Ó são aclamações ao Cristo que vem. E sempre começam com ó Cristo, ó Emanuel, ó Divino Salvador. E quando elas estão juntas, de trás para frente, formam uma palavra, ou então uma expressão que se chama erocrás, que significa virei amanhã, estou por vir. E assim, elas mostram e idealizam a figura de uma mulher grávida, o caso de Nossa Senhora, grávida do menino Jesus, para dizer, ei, estou por vir, virei amanhã, vigilância, o menino está para nascer. E é uma preparação muito bonita, muito catequética, ligada diretamente ao Natal. É tanto que no período do Natal nós vivemos a oitava do Natal, 8 dias vivendo aquela alegria, porque não comporta em um dia só. 24 horas é pouco para expressar a alegria do nascimento do Salvador. Aí vai assim, incentivando, e a igreja vai dizendo, olha, estarei amanhã, estou por vir, erocrás, ó Emanuel, ó doce Salvador, que veio nos dar a graça da divina salvação. Muito interessante. A nossa liturgia, ela é rica demais. Demais. Mas aquilo que dizer, olha, minha gente, estudem, vão atrás. Não precisa ser padre, ser diácono, religioso, freira, para buscar conhecer, né? Buscar conhecer. E assim, é bom saber da fé que celebramos, para não ficar, como alguns costumam dizer, somente no senta e levanta da Santa Missa. Por que tem vela, por que tem incenso, por que tem veste, por que a cor é roxa, por que celebramos o Advento, o que é liturgia, esta grande ação de graças a Deus, que elevamos louvores a Deus e recebemos de Deus a santificação. Então assim, é muito bom saber. Aproveitando isso, até saindo um pouquinho do Advento, né, mas muitas vezes a gente vai à missa, ou muitas pessoas vão à missa e, assim, às vezes até reclama, né? Porque senta, levanta, porque, né? Por isso, por aquilo outro, que a oração eucarística é muito longa. E muitas vezes a gente não tem o conhecimento, né? Da missa parte por parte, né? Que isso é até tema de livro, né? Título de livro, a missa parte por parte. Mas como seria bom se nós, cristãos, católicos, muitos de nós engajados em pastorais, procurássemos também buscar fontes para conhecer a missa parte por parte. Pois é, inclusive, olha, os gestos litúrgicos da Santa Missa são alusivos à própria e baseados na Sagrada Escritura. Quando está de pé, é atitude de prontidão. Quando está sentado, é atitude de catequese e de escuta. Quando é que nós ficamos sentados na Santa Missa? Na homilia. Exato. Os fiéis escutam. E nas leituras. Com exceção do Evangelho, né? Pois é, exceção do Evangelho. Por que o Evangelho estamos de pé? Porque o Evangelho é uma boa notícia e nos convida a evangelizar. Então, não podemos ficar acomodados, sentados. É preciso estar de pé para ir e evangelizar. É bonito demais. É muito bonito esses detalhes. Milton, que você conhece bem, algumas pessoas também que estão nos ouvindo. Milton Dantas, a pastoral da criança. Isso, ele gosta de dizer, é bonito demais. É bonito demais, né? Mas é bonito demais. São detalhes que enriquecem a nossa catequese e fazem ter um sentido. Não é fazer por fazer. Tem um sentido. O próprio silêncio, que também é proposto no Advento. Né? O silêncio, nós silenciamos para escutar a voz de Deus. Muitas vezes não queremos silenciar porque não queremos escutar nem nossa própria voz, quanto mais a de Deus. E como é difícil esse silêncio no mundo atual. Não é o silêncio só de barulho, de pessoas falando alto, de música alta, mas é o silêncio, assim, interior nosso. Isso, de interiorizar. Como é difícil hoje a gente praticar esse silêncio. Pois é, e a liturgia convida sempre, né? A liturgia convida sempre, mas
É muito bonito. Vamos conhecer cada vez mais e se interessar dessas alegrias da própria igreja, da própria liturgia. Com certeza. Voltando lá no primeiro bloco, eu acho que por 2 vezes, você falou sobre o consumismo, né? Que a gente também fala tanto do consumismo na época do Natal. A busca de bens materiais, as pessoas às vezes gastam até o 13º só comprando presente. Claro, é muito bom presentear, é muito bom receber presentes, mas tem muito consumismo, de um modo geral. O comércio, claro, faz a festa na época do Natal. Como é que a gente pode viver, como é que a gente pode ressaltar o verdadeiro sentido do Natal em meio a tudo isso? Olhe, qual é o sentido do Natal, do Advento que prepara para o Natal? Uma alegria grande, grande mesmo, está por vir. E um cristão que não se compadece da dor do outro, não é cristão. Para viver bem uma espiritualidade do Advento, para viver bem uma espiritualidade do Natal, é preciso poder partilhar, porque toda partilha gera vida, todo egoísmo gera morte. Quando nos fechamos para si, vamos morrendo. E a partilha não. É tanto que nosso Senhor, segundo os evangelhos, ele partilhou o pão, né? Partilhou os dons, partilhou a misericórdia do Pai. Então, para vivermos bem e frearmos essa questão do consumismo, porque tem muita gente que promove também boas ações, sim, né? Cestas básicas de roupas, de distribuição de sopa. Essas caravanas. Mas que para fazer um Natal mais abençoado, mais feliz e tudo mais, mas que não ficar somente nesse tempo do Natal, né? Parece que caridade é só no Natal, aí pronto, passou o Natal, São acabou. 2 momentos, né? Parece que a gente é muito tendencioso a fazer fazer a caridade, essas boas ações no Natal e na Quaresma. Pois é. Aí no tempo comum. O tempo comum, que é o tempo de evangelizar. O mais longo, né? Que é o mais longo, 34 semanas. É o tempo de que Cristo vai convidando, olhe, vamos até os mais necessitados. E quando a gente fala até nisso, necessitados, também para não ser muito tendencioso, não somente ficar nessa questão de ir aos pobres e necessitados, mas o próprio Advento, o tempo do Advento nos convida a estar presente. Quantas pessoas também não necessitam ser ouvidas? E nos tempos atuais... Pois é, quantas pessoas forte. Não precisam assim, olha, eu gosto de ter uma pessoa para conversar, para partilhar, para escutar um conselho. Isso é ser cristão, isso é viver a espiritualidade do Advento. Para desabafar. Para rezar, ou então só para estar junto. Quantas pessoas estão em grandes multidões, mas se sentem sós. Eu estava lendo sobre isso há pouco tempo, né? Há poucos dias. Essa questão da solidão no meio da multidão. Às vezes você está conversando até, mas está se sentindo só. Porque você não identifica no outro, não consegue identificar no outro aquilo que está necessitando em você, né? Por isso que eu insisto muito em dizer que a grande expectativa que a gente deve criar sempre é em Cristo. O Advento convida a isso. Vamos criar essa expectativa de Cristo. É Cristo que está por vir, é Cristo que está por nascer, é Cristo que nos dará a grande graça da salvação. Mas começa já no meio do povo, né? Ser sinal de esperança, ser sinal de alegria, ser sinal de fidelidade à palavra de Deus, ao pedido da igreja, mas também compadecer-se da dor do outro. E a questão do testemunho, né, Padre Iago? Assim, se eu digo se eu sou cristã e quero testemunhar o Cristo no qual eu acredito, eu preciso também testemunhar e não preciso fazer alardes por aí, né? Não precisa fazer também grandes ações de caridade. Se fizer, ótimo, laudato si, né? Parabéns. Mas assim, pequenas ações e visitar os idosos, né? Eu particularmente estou, com a graça de Deus, me preparando, não estou botando isso como exemplo para ninguém, não sou exemplo, mas vou comemorar agora o meu aniversário natalício, se Deus quiser, no presídio feminino. Bacana, viu? Parabéns pela iniciativa. Pois é, no presídio feminino. Isso é uma espiritualidade do Advento. Mas não vou só, vou convidando também mulheres que estão aqui na nossa sociedade natal a verem aquela realidade, porque quando você vê um bebê
dentro de uma cela, de uma prisão, sendo amamentado, ele ali já nasceu, entre aspas, né? Preso. Já nasceu preso e nós somos livres, temos tantas oportunidades. E como cristãos, vivendo o advento, somos convidados a mudar esta realidade. E não a simplesmente olhá-la e virar para o lado como se não vimos, não tivesse visto, mas a querer mudar. E das bem-aventuranças, né? Estive preso. Pois é, é uma própria obra de misericórdia das bem-aventuranças, né? De estive preso e foste me visitar. Levou uma palavra, um conforto, uma alegria. Ser sinal de Cristo neste mundo. Pois é. Bom, a gente vai agora já para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco aqui do programa Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, dia 27 de novembro. Estamos aqui com o Padre Iago Carvalho, coordenador da Comissão de Liturgia e Sacramentos da Arquidiocese de Natal, hoje conversando sobre o tempo do Advento. Sim, né? Nós estamos iniciando na Igreja Católica um novo ano litúrgico. O tempo do Advento abre esse novo ano litúrgico em preparação para o Natal do Senhor Jesus. E desde o primeiro bloco a gente vem conversando aqui com o Padre Iago sobre o tempo do Advento, sobre como é que nós cristãos e cristãs podemos nos preparar para bem viver esse tempo de preparação para a chegada do menino Jesus. E agora vamos já para o último bloco do programa, né, nessa conversa, nessa linha, aprendendo mais sobre como viver esse tempo de esperança, esse tempo de reconciliação, né, com os nossos, esse tempo de fazer boas ações, esse tempo de esperar o menino Jesus que veio para nos salvar. Padre Iago, você falou lá no primeiro bloco, eu estou só resgatando as conversas do primeiro bloco, né, sobre Nossa Senhora do Ó. E aí eu lembro também, vamos celebrar em breve, né, Nísia Floresta, né, padroeira de Nísia Floresta, agora no mês de dezembro. E eu lembro também que quase 20 paróquias, além de várias comunidades da nossa arquidiocese, celebram nesses dias, né? Muitos vão iniciar já amanhã, dia 28, a festa da padroeira Nossa Senhora da Conceição. E o que é que Nossa Senhora, seja sobre o título de Conceição, né? A Imaculada Conceição, seja sobre o título do Ó, nos ensina nesse período de preparação? Olhe, Nossa Senhora, por si só, é uma figura extraordinária. Nos relata o Evangelho de São Lucas que ela saiu apressadamente, né, ao encontro de sua prima Isabel. Por que Nossa Senhora saiu apressadamente? Para ver a grande realização que Deus havia feito na sua prima Santa Isabel. E chegando lá, relata o Evangelho, aquele grande encontro de duas que estão grávidas, uma simbolizando o Antigo Testamento, né, a feita por Deus. Isabel, né? E a outra... Eu não sabia desse significado. Uma simbolizando o Antigo Testamento. A gente também aprende, não aprendendo com a igreja, quem apresenta também aprende. Ótimo. E a outra simbolizando o Novo Testamento e o início agora da igreja, né? O início do grande reino de Deus. Nesse sentido, e ambas grávidas, ambas estão grávidas, né? Então assim, simbolizam a vida. Então, celebrar a festa de Nossa Senhora da Conceição, reconhecer a figura da Virgem Maria, que é uma das figuras do Advento, é também reconhecer de que Deus pode realizar grandes maravilhas em nossas vidas. O que é que o arcanjo disse a Nossa Senhora lá em Lucas capítulo 1, versículo 37? Para Deus, nada é impossível. Às vezes, diante de muitas dificuldades, de muitos problemas, de muitas pessoas que vêm até nós sacerdotes recorrer, pedir oração, eu costumo sempre dizer, peça a Nossa Senhora. Não tem nada que a Virgem Santíssima não apresente a Deus, que inclusive às vezes a gente não sabe pedir a Deus, né? Então, Nossa Senhora, olha, apresenta esse meu pedido a Deus, ela vai lá, arruma,
bota até numa maneira mais bonita, delicada, bota um perfume, uma coisa, apresenta de uma maneira tão carinhosa. É a própria mãe que pede ao filho, e o filho atende e nos concede as graças necessárias. Além dessa expectativa de gerar vida, de esperança, à luz da palavra de Deus, Nossa Senhora também nos ensina a ser missionário, a ser discípulo, a levar a boa nova. Ela gestou a palavra de Deus que se faz carne por meio do sim dela, mas também a ser um discípulo, a fazer, segundo a expectativa do advento, tempo do Natal, tempo comum, a ter uma vida diferente. E há alguns detalhes também na vida de Nossa Senhora que poderiam também servir para a nossa própria vida. Percebam, ela sempre é uma figura tanto de primeiro, de segundo plano, mas é uma figura de intercessão. Ela está ali em todos os caminhos, fazendo sempre o quê? A vontade de Deus. Sempre a vontade de Deus. Muita gente pergunta: padre, como é que eu posso fazer a vontade de Deus? Peça à Virgem Santíssima que lhe ensine, mas há sempre uma catequese que é bem simples. Vontade de Deus, que é vontade divina, é quando aquilo ou algo lhe faz bem a você, ao outro e a toda uma comunidade, ou seja, a todos que estão próximos. Quando não é vontade de Deus, quando faz somente bem a você, ou a um determinado grupo, e a outros não. A vontade de Deus não está ali. Não. Faz bem não a mim, mas faz mal a você. Faz mal a você e faz mal a outras pessoas. Não, somente você, ou seja, gera um egoísmo. O egoísmo que gera morte. Não gera partilha, que gera vida. Então, a vontade de Deus passa justamente por aí, justo no exemplo da Imaculada Conceição, aquela que foi preservada do pecado, aquela que não pecou, aquela que não cometeu maldade alguma, pelo contrário, é a pura bondade. Nossa Senhora é a perfeição, é o modelo daquilo que a humanidade um dia será, sem pecado, sem mancha, sem nada, imaculados. Por isso que se diz imaculada. Imaculada, isso, Imaculada aquela Conceição. Que não tem mácula, aquela que não tem pecado, aquela que não tem mancha, Imaculada Conceição. E eu queria que você falasse também, aproveitando, falasse um pouquinho sobre Nossa Senhora do Ó, esse título. Nossa Senhora do Ó é o título que nós damos à Virgem Santíssima grávida, né? Tem uma imagem dela, ela assim com as mãos na barriga, e também as antífonas do Ó. Você falou há pouco tempo. Pois é, que falei há pouco tempo, né? Que tem o símbolozinho oval. Sim. A imagem aqui de Nícia Floresta, da paróquia Nossa Senhora do Ó, não dá para perceber muito, mas é muito bonita, mostram essa questão da expectativa. Por quê? Nós estamos sempre à espera de alguma coisa. E nada melhor do que Nossa Senhora para nos ajudar nessa espera. Seja para pedir paciência. Nossa Senhora, dai-me a graça da paciência. Seja para pedir aquilo que realmente nós necessitamos, né? Que às vezes a gente espera, e quando acontece, ai meu Deus, eu pensava que era alguma outra coisa, de uma outra forma. Mas Nossa Senhora do Ó é uma grande catequista que vem nos educar nesse estilo da fé, dessa vinda do Salvador, desta vinda do menino Jesus. Por isso que ao longo desses 4 domingos do Advento, a figura dela é sempre ressaltada. Vamos esperar, vamos aguardar. Virei amanhã, o melhor está por vir. O Cristo, o menino Deus, está por chegar. Além de Jesus, claro, né, de Maria, nesse novo ciclo litúrgico, né, nesse novo tempo litúrgico, né, além de Jesus e Maria, que outros personagens bíblicos a gente encontra nesse tempo? Podemos colocar, olhando para o presépio, os pastores, aqueles que sempre esperaram o grande pastor, os próprios reis magos, né, que vieram ao encontro do menino Deus, do menino aquele que seria o rei das nações, o descendente de Davi, né, os próprios reis magos. A figura de São José, o homem do silêncio, o homem que paciente, o homem casto não somente no sentido sexual, mas no sentido também do olhar, das atitudes e, acima de tudo, na prudência. Como São José nos ensina, à luz do Advento, a sermos também prudentes. Nem tudo nos convém,
nem tudo de fato nos faz bem. É preciso viver uma liberdade em Deus, não uma libertinagem. Então a figura de São José no Advento nos recorda muito isso. E também a figura do próprio Cristo, mas a figura do povo de Deus. A figura do povo de Deus. Aqueles que estão à espera de uma grande libertação. Foram libertados do Egito, foram libertados da escravidão do Egito, mas estão esperando também uma grande libertação. Libertação de quê? Pecados, de vícios, querem uma vida nova. Todos nós, Cacilda, e acredito, você também que nos ouve, que isso é próprio do humano, nós temos um desejo de eternidade. Nós achamos que seremos eternos. Isso é próprio dom divino, isso é uma centelha divina que há entre nós. E o Advento nos lembra isso, né? Que a eternidade, como dizia Santa Teresinha, é um instante chamado vida entre duas eternidades. Uma que estávamos em Deus e uma outra que voltaremos para Ele. Estamos ali na vida, um instante entre duas eternidades. Porém, para vivermos esta grande eternidade é preciso fazer da vida um gostinho já de alegria, de esperança, de ser diferente, de ser cristão. Muito, muito bonito, né? Muito bacana. Nos relatos bíblicos, a gente vê, né? Claro, Jesus nasceu na manjedoura, entre animais, e aí vinha pastores e tudo mais. Como é que a gente pode fazer uma releitura desse acontecimento, ou daquele acontecimento, para os tempos atuais? O menino Jesus precisa nascer. Isaías, o profeta Isaías, já disse: o verdadeiro alimento, o Salvador, né, irá nascer entre os animais, né? Para fazer uma grande releitura nossa e de modo especial já na preparação, vivência do Advento e preparação para o Natal, a gente poderia se perguntar: e o menino Jesus vai nascer aonde na sua vida? Eu acho muito bonito quando a gente no meu coração, na minha mente, nas minhas atitudes. Será que vai mesmo? Será que ele está gerando vida nova? Está gerando, como diz a Eucaristia, uma ação de graças? Está gerando uma releitura da própria vida? Devemos aproveitar e preparar esta grande manjedoura do nosso coração, da nossa vida, como queiram relatar ou então dizer, na leitura da Palavra de Deus, intensificar as nossas orações, na vivência da caridade, como relatamos ainda agora, mas acima de tudo numa mudança de vida e de vigilância. Se perceba, vamos nos perceber para o menino Jesus possa nascer e a gente não só identificá-lo pelo choro. Está chorando, ele nasceu. Não, para recebermos a grande luz, já que a gente bota tantas luzes em tantos cantos para enfeitar as nossas casas, mas também para a gente ser essa grande luz. Eu estava aqui pensando, você falando isso, e eu pensando assim, Jesus nasceu na maior simplicidade. Foi. Né? A manjedoura não tinha berço, naquele tempo também não tinha, né? Mas não tinha berço. Enfim, é o exemplo da simplicidade. E assim, o que é que a gente pode fazer também como boa ação para tantas famílias que estão que estão também nesses dos estábulos da vida, né? E que muitas crianças que nascem, as mães com a maior dificuldade do mundo de fazer um pré-natal, muitas vezes nem conseguem, as maternidades públicas e enfim, nasce, às vezes não tem fralda, precisa de um leite especial, não tem. O que é que a gente pode fazer? Interessar-se pela vida do outro. No nosso último dia 21, quando eu estava na procissão da festa de Nossa Senhora da Apresentação, um senhor chegou para mim e disse: padre, olha, está aqui a foto, eu e meus 3 filhos. Eu adotei todos 3. Todos 3 seriam abortados. Nossa. E ele me disse uma palavra que isso me marcou muito e tem me feito refletir esses dias, né? Que ele disse assim: eu me interessei pela vida do outro. Que lindo, viu? Então assim, interessar-se pela vida do outro, compadecer-se. Esta será a grande ação de escuta, de ajuda, de partilha, como você bem colocou, de leite, de fraldas, de comida, de fazer uma ceia, de distribuir uma sopa, mas assim, interessar-se pela vida do outro.
mas interessar-se no sentido de querer promover para ter uma vida plena. Não é de se meter, Sim. né? Não é de se meter, mas de promover, de dar dignidade à pessoa. E às vezes até ajudar com educação. Com educação, saúde. com educação, com saúde, com a palavra. E ser cristão, rezar. Olha, minha gente, eu vou fazer até um pedaço de uma homilia. Tem que rezar. Não se concebe um cristão que não reza. Um cristão que não reza é ateu. É ateu, tem que rezar. Então, assim, além das ações, mas fazer também da nossa vida uma vida de oração. Você não parar diante do Santíssimo, não parar diante da imagem de Nossa Senhora. Temos aí a imagem de Nossa Senhora do Ó, em Nisa Flores, mas Nossa Senhora da Apresentação. Você contemplar as maravilhas de Deus, parar diante da natureza, rezar. Esta também é uma boa ação. Rezar. Eu dizer, como você disse antes, não sou exemplo para ninguém, né? Mas eu estava lembrando aqui, e assim, muita gente presta atenção, inclusive na gente. Você é padre, eu sou leiga, engajada, né? E muita gente fica observando os nossos gestos. Ah, demais. Durante a festa Nossa Senhora da Apresentação, nós da comunicação, então a gente não para, né? E ali nos bastidores de transmissão, de cobertura, né? E vai para um canto e vai para outro. Mas eu não conseguia participar das novenas, e nenhuma, né? Das novenas, assim, participar, sentar ali, eu acompanhar integralmente as novenas, porque sempre ia para um canto, para outro, descia, fazia edição, enfim. E alguém pediu uma coisa, Cacilda isso, Cacilda aquilo, uma foto. Exato, a internet caiu. Aí, mas eu fazia o seguinte, essa novena tinha o texto, então toda noite eu subia, eu dizia a Luísa, o Alberto trabalhar comigo, assim, eu vou ali falar com Jesus, com Nossa Senhora, todo dia. Então eu ia ali, na verdade não do texto, eu para frente do Santíssimo, rezava um pouquinho, ia lá na frente da imagem, rezava pelo menos o mistério do texto, acompanhava, pelo menos um mistério. E quando foi, acho que bem na última noite, um seminarista chegou para mim e disse assim, Cacilda, eu estava observando, eu sei da correria de vocês, mas eu observei que toda noite eu via você um tempo rezando na frente da imagem. Aí, eu digo assim, não sou exemplo para ninguém, né? E às vezes a gente se preocupa, inclusive com o pessoal da Pastoral da Comunicação, que vai para as missas e vai para registrar, para transmitir, para fotografar. A gente entra no automático. Entra no automático e não reza, né? Pois é, na vida. Na vida a gente fala assim, tem que trabalhar, tem que conseguir isso, tem que levar menino para a escola, tem que pagar a conta, tem que fazer aquilo outro. Aí pronto, fica numa coisa tão frenética que a gente não para. Não para rezar. Então, o Advento também nos convida a parar. E podemos viver essa grande preparação para o Natal, a parar para rezar. A dialogar. A dar o testemunho também com oração. Pois é. Não que a gente vá ficar, como Jesus diz assim, né? Não, e nem também a gente ser colocado no pedestal. Não, exatamente, não, né? Não, de forma eu estava alguma. indo rezar ali na frente da imagem, não para as pessoas verem, né? Mas é porque era o momento que eu tirava ali para rezar. Não fazer como os fariseus, né? Exatamente. Que queriam ser vistos fazendo jejum, orações. Não, de forma alguma, mas rezar, conversar com Deus. Bom, Padre Iago, a gente já está chegando ao final do programa, do Aprendendo com a Igreja, né? Muito, muito boa a nossa conversa aqui. Com certeza, quem está ouvindo a gente aprendeu mais sobre as suas orientações, suas explicações. Então, eu queria deixar só esse minutinho aqui para você deixar a sua mensagem, já a sua mensagem de esperança para o Natal. Quem tem esperança, meu querido irmão, minha querida irmã, de fato, quem tem esperança vive diferente. Somos necessitados a sermos homens e mulheres de esperança e eu lhe peço encarecidamente, por favor, como costumava dizer minha avó, por caridade, queira ser diferente, não no sentido de ser diferenciado, mas assumir a sua condição de cristão, de rezar, compadecer-se do outro, entender o mistério celebrado, estudar a liturgia, mas acima de tudo poder sentir a presença de Deus. Não ficar somente na liturgia quando dizemos assim, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. De fato, Ele está em nosso meio. E como fez maravilhas em Nossa Senhora, haverá também de fazer grandes maravilhas naqueles que se abrem, porque servimos a um Deus educado. Ele pede licença para entrar na nossa vida. Ele não é ladrão. Então, aqueles que se abrem às grandes maravilhas de Deus, poder receber bênçãos e graças. Eu desejo, desde já, a você e a sua família, um santo e abençoado tempo do Advento, de preparação, um santo e abençoado Natal.
que por meio de tantas ações da igreja e ações de sua própria vida, nós possamos ver o Cristo, que passa fazendo bem e vem nascer. Ok, Padre Iago, muitíssimo obrigada por ter estado com a gente nessa hora aqui. Com certeza teremos outros aprendendo com a igreja, com você, né? Graças a Deus, precisando, eis-me aqui. É só procurar ali na catedral. Eu digo muito assim, olha, padre, como é que eu faço para lhe encontrar? Fala na catedral, ou então nas missas, olhe para o bispo, eu estou bem pertinho dele. É verdade. Então, mais uma vez, muito obrigada. Um abençoado advento e desde já um Feliz Natal. Amém para todos nós. Então, muito obrigada também a você que esteve com a gente nesta manhã de domingo aqui no Aprendendo com a Igreja. Que uma abençoada semana para você, um advento de muita reflexão, de muita paz e de boas ações, né? E até domingo que vem, se Deus quiser, com Aprendendo com a Igreja. Continue na sintonia do bem. Vem aí a Santa Missa direto da Catedral Metropolitana.